Sabe qual é um desafio que a maioria das empresas enfrenta muitas vezes sem nem perceber direito? É aquela distância enorme que separa o planejamento estratégico do orçamento. Parece que são dois mundos diferentes, né? Bom, hoje a gente vai ver como a integração de dados pode finalmente juntar essas duas pontas e transformar um problemão numa vantagem competitiva daquelas. Vamos começar com uma pergunta. Pensa aí no dia a dia. Aquela loucura de procurar informação num milhão de planilhas, lidar com dados que nunca batem, uma conversa picada por e-mail, outra por mensagem. Soa familiar, né? Pois é, esse caos é super comum na rotina das empresas. Mas a boa notícia é que, felizmente, tem solução. E esse sentimento todo, essa bagunça generalizada, tem nome. É o caos dos dados. Ele é basicamente o resultado direto de como a informação é gerenciada, ou, para ser mais sincero, mal gerenciada no ambiente corporativo de hoje. E de onde vem esse caos todo? Bom, as raízes são bem fundas, sabe? Pensa só, o financeiro tem um sistema, o operacional tem outro, eles simplesmente não se falam. Os processos são todos dispersos e um monte de informação importante se perde no meio do caminho. E o pior de tudo, as decisões acabam sendo tomadas com base em inconsistências, porque checar tudo é lento e complicado demais. É a receita certinha para a ineficiência. Ok, já falamos bastante do problema, né? Chega de focar no caos, vamos para a solução. Porque a resposta não é trabalhar mais horas, e sim trabalhar de um jeito bem mais inteligente. E a chave para isso se chama inteligência integrada. O coração dessa solução é uma ideia muito poderosa. Criar uma fonte única de dados. Pensa num lugar só, um ambiente comum de dados, ou CDE, onde tudo o que importa está lá, organizado. Acabou aquela história de ter 5 versões diferentes da mesma planilha. Agora, existe uma única verdade, centralizada e fácil de gerenciar, que serve de base para todas as decisões estratégicas. Tá, mas como é que se chega nessa tal fonte única da verdade? Não é passe de mágica, não. É método. E esse método se apoia em alguns pilares fundamentais para construir uma base de dados que seja de fato sólida e confiável. O caminho para a integração é como uma construção, feita em etapas. Começa com a estruturação, que é onde a gente conecta os dados do planejamento com os do orçamento. Depois, a gente centraliza tudo naquele CDE, para ter um lugar só para olhar. Daí para frente vem a padronização dos formulários, a captura automática de dados em tempo real e, por fim, uma comunicação que seja totalmente rastreável. Um pilar vai se apoiando no outro, até formar um sistema coeso, que funciona de verdade. Beleza. Agora vem a parte que todo mundo quer ver, o resultado na prática. A transformação. E olha, o contraste entre o jeito antigo de trabalhar e o que se torna possível com a integração é impressionante. Vamos começar com um número que já diz tudo: 50%. Metade é a redução no tempo que se gasta para preparar relatórios. Agora imagina só, todo esse tempo, toda essa energia sendo usada para o que realmente importa. Pensar na estratégia, em vez de ficar juntando dado na mão. Este comparativo aqui resume bem a ópera. A gente sai de planilhas isoladas e vai para dashboards que mostram o que fazer. Sai de um controle manual, tudo espalhado, e vai para um CDE, tudo no lugar só. E o tempo para estruturar a gestão cai de 90 para 30 dias. É uma mudança radical. A agilidade da organização vira outra, completamente diferente. Mas os benefícios vão muito além de só ganhar eficiência no dia a dia. A verdadeira transformação acontece quando essa nova capacidade se traduz num diferencial estratégico claro lá no mercado. Essa integração, ela destrava 4 capacidades estratégicas essenciais. A visão 360 graus para finalmente enxergar o negócio como um todo. A compreensão de causa e efeito para entender o impacto real de cada ação. A proatividade para parar de apagar incêndio e começar a antecipar tendências. E a transparência que gera confiança em todos os níveis da empresa. No fim das contas, tudo se resume a uma missão central. O objetivo aqui não é só organizar dados, é transformar aquele monte de número em conhecimento de verdade, em algo que permita que as decisões sejam tomadas com base em evidências e não em achismos. Então, se toda essa história de caos de dados, de falta de integração soou familiar demais, a pergunta natural é: qual o próximo passo? A resposta é bem simples: conversar com especialistas que realmente entendem do assunto. E quando a gente fala em especialistas, estamos falando deste time aqui. Pensa só, José Carlos Brumati, com 53 anos de experiência em planejamento. Mauro Saraiva, com 35 anos em orçamentação. E Edivaldo Alves, com 51 anos em integração digital.
Juntos, eles combinam décadas de conhecimento prático em grandes obras de infraestrutura na América Latina. As opções para avançar são claras. É possível explorar uma demonstração interativa no Power BI para ver a ferramenta em ação. Ou, melhor ainda, agendar uma conversa sem compromisso nenhum com os especialistas para entender como a solução pode ser personalizada para as necessidades específicas de cada projeto. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Ao olhar para as planilhas, os sistemas desconectados e a comunicação fragmentada de uma empresa, a pergunta é inevitável. Quanto potencial estratégico, quanta agilidade e clareza estão, nesse exato momento, aprisionados aí dentro dos dados?